Fala Cedro, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Estamos aqui com o nosso primeiro vídeo do YouTube de 2026 e eu estou muito animado para esse ano, nós vamos voltar com tudo, eu prometo. Então fica ligado no nosso YouTube, cara, vão ter diversos vídeos para alimentar e edificar o seu coração. E hoje eu quero falar sobre um assunto que não há assunto melhor para nós começarmos esse ano, que é sobre a palavra de Deus e como nós precisamos da palavra de Deus. Então eu convido você a abrir lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, e leremos até o 6, que diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, essa história a gente conhece de cor e salteado. É a história de como a humanidade caiu a partir da sedução da serpente, da sedução do diabo. E eu acho muito interessante a estratégia que o diabo utiliza para seduzir a humanidade. Porque ela vai dizer, olha só, a serpente vai dizer, olha só, não tem problema você comer do fruto. Porque ao comer do fruto, você vai ser como Deus. Eu acho muito interessante esse termo que a Bíblia utiliza, como Deus. Só que, cara, é muito interessante, porque olha só, em Gênesis 1:26, a Bíblia vai dizer que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança. Ou seja, o ser humano foi criado para ser como Deus. Ou seja, a serpente mentiu para Eva. Isso é claro. Por quê? Porque Eva e Adão já eram como Deus em sua essência. Eles não precisavam do fruto da árvore da vida para ser como Deus. Eles eram imagem, eles eram semelhança, eles nasceram para serem parecidos com Deus. Porém, mesmo assim, eles caíram na ladainha da serpente, cara. E isso nos dá um exemplo muito claro de que nós precisamos estar atentos, precisamos estar ligados com as mentiras que o diabo conta para nós. Por quê? Porque nós sofremos até os dias de hoje por conta da falta de atenção e da falta de conhecimento acerca da própria identidade que Eva tinha. Porque, cara, hoje nós vivemos separados de Deus por conta da nossa carnalidade. Então, hoje em dia, a raça humana, ela sofre por conta desse erro de Eva, por conta do erro de Adão, por conta dessa falta de entendimento que eles tinham até hoje. Inclusive nós, inclusive você que está assistindo esse vídeo, eu que estou falando aqui, todos nós sofremos por conta da atitude que Eva tomou. E por quê? Porque ela não tinha conhecimento acerca das verdades de Deus ao respeito dela. Então, isso dá um exemplo claro pra gente. A gente precisa conhecer as verdades de Deus, para que quando o diabo vir com as mentiras dele, a gente não caia nas ladainhas. Por quê? Porque é fato que o diabo ele vai vir tentar seduzir a gente. Existe uma guerra no mundo espiritual para tentar conquistar a nossa identidade. Existe o reino dos céus, Deus e os seus anjos, Jesus Cristo, Rei dos Reis, e existe o diabo com a sua legião de demônios e o seu império das trevas. E eles estão combatendo entre si para que eles conquistem a nossa identidade, para que eles conquistem a nossa alma. E a gente deve se posicionar no campo de batalha para que a luz resplandeça sobre as trevas. E como é que nós fazemos isso, Caio? A partir da palavra de Deus, a partir do conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque foi por falta de conhecimento da palavra de Deus que Eva foi enganada pela serpente. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai dizer: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Cara, é muito doido pensar que a palavra de Deus, ela não é comparada com algo tranquilo, algo inofensivo, ela é comparada com uma arma de guerra. A palavra de Deus é comparada com uma espada, cara, e isso é muito profundo. Há pouco tempo atrás, eu fui no Overmission e eu assisti uma pregação do Rodolfo Abrantes. E ele falava uma coisa mais ou menos assim:
Imagina você estar num campo de batalha pela primeira vez e te entregam a espada também pela primeira vez. Você pega a espada, você não sabe muito bem como segurar ela, você não tem muito controle, você acha ela meio pesada, você não sabe se pega com a direita ou pega com a esquerda, você não tem familiaridade nenhuma com a espada. E aí, de repente, você olha pro exército inimigo e tem um maluco, meu irmão, fazendo malabares com a espada, jogando a espada de um lado pro outro, meu irmão. O cara é sinistro com a espada. Meu irmão, nessa hora você vai pensar, cara, acabou, ferrou, tô morto, vou perder a batalha. Então, cara, da mesma forma como Cristo, ele fez lá no deserto para enfrentar o diabo, como a gente vê em Mateus 4, depois de dar uma lida lá, a gente precisa saber manejar bem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso, um varão que sabe manejar bem a palavra da verdade. Então, cara, nós precisamos tomar posse da nossa espada, da nossa principal arma, que é a palavra de Deus, para que quando o inimigo vier ao nosso encontro, da mesma forma como ele fez com Cristo, da mesma forma como ele fez com Eva, a gente esteja pronto e a gente rebata com o que está escrito na palavra, porque é somente a partir da palavra de Deus que nós vamos conhecer a nossa identidade, nós vamos conhecer a nossa herança, nós vamos conhecer os nossos direitos, nós vamos conhecer o que nós podemos ou o que não podemos fazer. Nós precisamos da palavra de Deus, cara, para que quando o inimigo vier, a gente não seja como Eva, seduzida e enganada pela serpente, mas que a gente seja como Jesus, que rebateu o diabo, falando, está escrito, está escrito, está escrito. E é interessante também a gente ver lá em Mateus 4, cara, que o diabo, ele inclusive vai tentar seduzir Jesus utilizando a palavra de Deus. Ele vai citar lá uma passagem de algum profeta e Jesus, com o conhecimento que ele tinha acerca da palavra de Deus, sabia, isso aqui não é verdade, não se encaixa nesse contexto. Ele está tentando distorcer a verdade para mim, para que ele possa me enganar. E assim ele também faz conosco, cara. Se ele fez com Jesus, quanto mais conosco ele irá fazer também. O diabo, ele quer nos enganar, inclusive ele vai usar a própria palavra, a própria Bíblia para nos enganar. Mas se a gente tem o conhecimento da verdade, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos quem Deus é, nós sabemos o que nós possuímos, a gente consegue combater ele e a gente consegue triunfar sobre o mal. Então, galera, é isso. Essa é a reflexão de hoje. Espero que verdadeiramente esse ano possa ser diferente de todos os anos, que esse ano nós possamos, cara, mergulhar na palavra de Deus de uma maneira que a gente nunca mergulhou antes, para que assim a nossa vida seja transformada. E 2026 seja um ano completamente diferente de como foi os outros anos. Espero que essa palavra te abençoe e tamo junto. Até semana que vem.